Olá, gente. Hoje nós vamos falar do sistema reprodutor feminino. Mas antes de nós pensarmos no sistema reprodutor feminino, qual é a finalidade do sistema reprodutor? É permitir a perpetuação da espécie. Só que o feminino, além de permitir a perpetuação da espécie, ele tem a finalidade de sustentar todo o desenvolvimento embrionário e, posteriormente, fetal. Então, o sistema feminino, ele se torna mais complexo do que o masculino do momento em que ele tem a finalidade de promover a reprodução e a sustentação de todo o desenvolvimento embrionário. Para que a gente possa entender toda essa mecânica, vamos analisar inicialmente a estrutura anatômica do sistema, para depois falarmos da estrutura fisiológica, do funcionamento do sistema reprodutor feminino. Bom, vamos acompanhar a anatomia no nosso modelo. Vamos lá. Vamos olhar a estrutura pélvica da mulher. Inicialmente, a área externa, que é formada pela vulva e pelo canal vaginal, e internamente pelas estruturas propriamente reprodutoras. Vamos analisar observando a estrutura ainda como um todo. Então, nós teríamos aqui os ovários, as tubas uterinas, o útero e o canal vaginal. Para que a gente possa entender todo o funcionamento, nós vamos seccionar o modelo para que a gente possa observar nitidamente como é formada a estrutura interna do sistema reprodutor feminino. Bem, os ovários, em número de 2, estão situados na região abdominal posterior e eles são responsáveis pelo desenvolvimento dos gametas, pelo desenvolvimento das células reprodutoras denominadas de ovócitos. Cada ovário abriga em torno de 40 mil ovócitos, que estão guardados dentro de pequenas cápsulas denominadas de folículos ovarianos. Então a mulher tem, na sua mais ou menos totalidade, em torno de 80 mil folículos, consequentemente 80 mil gametas, que serão liberados, parte deles, durante a vida fértil da mulher. Além disso, o ovário é uma gônada, e toda gônada, que é uma glândula de característica reprodutora, tem a sua função endócrina, que é a função hormonal, é a função de produzir os hormônios denominados de sexuais. Mas a gente fala deles daqui a pouquinho. Então, o ovário vai guardar as células reprodutoras, que serão liberadas mês a mês, durante o período reprodutor da mulher, período esse que a gente chama de ciclo menstrual, que é o período fértil dela. E como o gameta feminino não tem capacidade de deslocamento próprio, ele será transportado em direção ao útero pelas chamadas tubas uterinas. Essa denominação de tuba uterina veio a substituir a antiga denominada de trompa de Falópio. Hoje, nós associamos como tuba uterina. Ela é uma estrutura tubular, onde na extremidade próxima do ovário ela é franjada para poder capturar o gameta após a liberação dele do ovário. Apresenta movimento peristáltico, quer dizer, aquele movimento de contração ondulatória. Além disso, ela é ciliada. Todo esse movimento ondulatório e o movimento ciliar é para transportar o gameta do ovário em direção ao útero. Então, ela é um tubo razoavelmente curto, em torno de uns 20 centímetros mais ou menos, que vai se anexar à cavidade uterina. É importante nós salientarmos que essa região tubária aqui próxima ao ovário é a área onde ocorre a fecundação, a fusão do espermatozoide com o gameta feminino, que denomina-se ovócito. Bem, a trompa então vai chegar até o útero, que é uma estrutura muscular, o útero é um órgão de musculatura lisa, apresentando um revestimento interno denominado de endométrio, que é uma mucosa, um revestimento de cavidade, extremamente vascularizado, justamente para permitir criar um ambiente propício ao desenvolvimento embrionário fetal. Essa estruturazinha aqui, que tem uma pequena voltinha, ele não é reto, ele tem uma curvatura,
ele é um órgãozinho pequeno, ele tem em torno de 7 centímetros de diâmetro longitudinal por 5 centímetros de diâmetro transversal. Mas a estrutura muscular dele é montada de tal maneira que isso vai chegar a 30 centímetros de diâmetro ao término de uma gestação. Então ele é uma estrutura de musculatura muito potente, com uma capacidade elástica muito grande, para permitir o desenvolvimento do embrião e, posteriormente, o feto dentro do sistema. Bem, esse revestimento interno, então, aqui marcado em vermelho, que é o endométrio, é que vai dar condições de vida ao embrião por nutri-lo através da corrente sanguínea. Essa regiãozinha aqui é o colo uterino, e ele se encaixa no fundo da vagina. A vagina, então, é uma estrutura muscular, revestida por uma mucosa, né, e é o órgão copulador, ou seja, é o órgão de relação sexual da mulher. Então, o útero vai se encaixar justamente no fundo da vagina, onde ocorrerá o depósito dos espermatozoides por ocasião da relação sexual. Então, os espermatozoides, eles são depositados no fundo da vagina. E aí, eles caminham para dentro da cavidade uterina, seguindo, então, o trajeto do útero, da tuba, até chegar na área próxima do ovário, com a finalidade de encontrar o gameta feminino. Ocorre que essa região vaginal aqui, o revestimento interno da vagina, ele secreta glicogênio, ou seja, a mucosa libera glicogênio. Para quê? Existe um grupamento bacteriano que vive naturalmente na mucosa vaginal. É o que a gente chama de microbiota normal. Mais precisamente, esse grupamento bacteriano denomina-se bacilos de Downing. E qual é a finalidade deles? É fermentar o glicogênio liberado pela mucosa vaginal, transformando em ácido lático. Com isso, o pH diminui. E ao diminuir o pH, eles evitam que outros bacilos, outras bactérias, outros patógenos possam abrigar esta área, ficar nesta área aqui, o que provocaria um processo inflamatório na mulher. Então, na realidade, a fermentação do glicogênio pelos bacilos é um mecanismo de defesa, porque ao derrubar o pH, ao tornar o pH vaginal ácido, ele impede, na grande maioria, a proliferação de outros micro-organismos. Então, essa região vaginal, ela tem não só a importância de permitir a relação sexual, como também é o elo de ligação entre o meio externo e o meio interno, porque a característica do sistema reprodutor feminino é ser interno. Mas se nós observarmos a região externa, né, fora do organismo feminino, nós vamos ter a chamada genitália externa. A genitália externa, ela é formada por dobras epiteliais denominadas de vulva. Existem dobras pequenas que fecham a entrada do canal vaginal, denominada de pequenos lábios. E as grandes dobras que fecham de uma maneira geral todo o conjunto das pequenas dobras e o próprio canal. A finalidade é proteger a entrada do canal vaginal. É nessa região também, mais aqui em cima, ó, acima do canal vaginal, então nós temos o canal vaginal aqui e logo aqui é a área que desemboca a uretra, que pertence ao sistema urinário. Lembre-se, na mulher, o sistema urinário, bexiga e uretra, não faz parte do sistema reprodutor, é isolado. Apenas a área que desemboca a uretra é próxima da região vaginal. Na dobra da vulva, em cima da uretra, nós vamos ter o chamado clitóris. O clitóris, na realidade, ele é um órgão de excitação sexual. É nessa região que ocorrem as terminações nervosas. É muito semelhante à glande do pênis do homem, porque durante o desenvolvimento embrionário não há diferença sexual até a 12ª semana. Por isso, essa região vai abrigar as terminações nervosas e tem um comportamento muito semelhante àquele que nós vimos no sistema reprodutor masculino. Ou seja, ele tem os corpos cavernosos, que quando a mulher entra em excitação sexual, o fluxo sanguíneo provoca a ereção do clitóris. Então, é a área de excitação que vai favorecer todo o funcionamento, toda a mudança orgânica que acontece a nível vaginal e a nível uterino, para se preparar para o recebimento dos espermatozoides.
Durante o processo de formação embrionária do sistema feminino, a região anterior da vagina, essa aqui próxima aos grandes lábios, ela não se abre totalmente. Existe uma membrana que faz parte da mucosa vaginal chamado de ímen, que ele fecha então a entrada do canal vaginal de mulheres que nunca tiveram relação sexual. Essa membrana, ela é avascular, quer dizer, ela basicamente não tem vascularização nenhuma, ela não é inervada e não se conhece efetivamente uma razão para que ela exista no sistema feminino. Especula-se que seja um processo de formação da mucosa vaginal que é interrompido. Agora, o porquê dele ser interrompido, não há provas científicas nem cabais que possam determinar uma função para ele. Essa região, então, ela vai se dilatar, essa membranazinha vai se romper durante a primeira relação sexual da mulher. Então, o sistema feminino, anatomicamente falando, ele é composto pela genitália externa, que tem a vulva, né, as pequenas dobras, as grandes dobras, o ímen e o clitóris, o canal vaginal, a região do útero, né, a região uterina, a tuba uterina e o ovário. Lembrando que o sistema apresenta 2 ovários, automaticamente 2 tubas uterinas, um útero. Por que 2 ovários? A finalidade é que se houver um problema com uma das glândulas, a outra seja capaz de manter o funcionamento. Porque o sistema reprodutor, independente de ser espécie humana ou não, ele é fundamental para a perpetuação da espécie. A partir de agora, que nós já observamos toda a área anatômica, vamos começar a nos preocupar como ela funciona. O que faz com que essa estrutura aqui venha a funcionar? Esse funcionamento de todo o mecanismo reprodutor, ele é baseado nos hormônios sexuais, que será o nosso próximo assunto. Agora nós vamos começar a pensar no funcionamento, na fisiologia do sistema reprodutor feminino. Mas como é que se dá essa fisiologia? Qual é a mecânica? Quais são as estruturas e os hormônios envolvidos nesse processo? Nós temos que entender que o sistema reprodutor, ele é baseado no funcionamento de todo o organismo. Mas é claro, existem hormônios específicos para o funcionamento ovariano, vaginal, uterino. E os hormônios, de uma maneira genérica, femininos, são chamados de estrógenos, ou estrogênios no popular. Estrógenos ou estrogênios não é um hormônio, é um grupamento hormonal que recebeu a mesma denominação porque a ação deles ela é extremamente semelhante. Logo após o nascimento, os estrógenos são importantes para a determinação do que nós chamamos de características sexuais primárias. O que é isso? É determinar que aquele corpo humano será de uma mulher, visto que nós estamos falando de estrógenos. Então eles vão determinar o desenvolvimento das mamas, eles vão determinar o posicionamento dos cabelos, crescimento capilar, toda a formação da área genital, sem que se preocupar neste momento inicial se a mulher terá ou não a capacidade reprodutora dela, visto que isto é uma situação para a adolescência. Então, durante toda a infância, a mulher vai receber as cargas hormonais estrogênicas para a formação do seu corpo como mulher. A partir da entrada da adolescência, aí esses hormônios ganharão uma importância maior. Eles não só vão se preocupar com a manutenção da mulher como um todo, como eles passarão também a interagir no funcionamento dos ovários. Na realidade, são os ovários que vão se preocupar na grande produção hormonal. No início, eles produzem um pouquinho, mas nós temos umas glândulas denominadas de suprarrenais, que vão efetivamente se preocupar com a produção inicial dos estrogênios. A partir da entrada da mulher na adolescência, aí sim, os ovários atingem o pico máximo de produção e vão produzir até que a mulher entre na chamada menopausa, quando cessa, então, a característica reprodutora dela. Mas o ovário não vai estar sozinho nessa função. Existe uma glândulazinha muito importante chamada de hipófise. A hipófise, então, vai produzir também hormônios que vão interagir com os hormônios ovarianos. Então, na realidade, nós temos 2 glândulas envolvidas diretamente na função reprodutora. A hipófise, que é uma glândula situada na região do hipotálamo, na região do cérebro,
e o ovário, que é efetivamente a glândula reprodutora. Então, atentem que os hormônios não estão só preocupados com a capacidade reprodutora da mulher, eles se preocupam também com a manutenção fisiológica da mulher. A mulher sofre uma influência muito grande de maneira orgânica, de maneira geral, com os seus hormônios sexuais. Então, eles têm uma importância não só na característica reprodutora, como na característica funcional. Bem, mas como nós estamos falando exclusivamente da área reprodutora, nós vamos começar a pensar como a mulher se torna apta a liberar o seu gameta e como esse gameta, caso ela fique grávida, poderá se instalar dentro do sistema uterino e promover o desenvolvimento embrionário fetal. É isso que nós vamos falar no denominado ciclo menstrual. O que é o ciclo menstrual? É o momento reprodutor da mulher. Ele tem início quando a mulher sai da infância e entra na adolescência. E ele é marcado por um momento, assim, insólito na vida dela. É a primeira vez que ela fica menstruada. Na realidade, a palavra ciclo menstrual se confunde com menstruação. Só que a menstruação, ela é um momento do ciclo, mas ele é o único momento visível. Essa primeira menstruação é chamada de menarca e mostra para a mulher que ela está entrando no momento da vida dela capaz de se reproduzir. Estima-se que o tempo médio de funcionamento do ciclo, não o tempo médio de vida, seja em torno de 35 anos. Ou seja, a mulher teria dentro de toda a sua vida 35 anos de funcionamento de caráter reprodutor. É importante que a gente saliente que caráter reprodutor nada tem a ver com relação sexual. Na espécie humana, a relação sexual tem a conotação social, além da conotação reprodutora. Então, durante toda a fase sexual da mulher, quer dizer, toda a fase em que ela tem a capacidade de ter relação sexual, ela terá, em média, 35 anos de funcionamento reprodutor. Esse funcionamento é marcado pelo momento da menarca, a primeira menstruação dela, que demonstrou o início dessa fase. E será marcado o término pela menopausa. Ao contrário da menarca, a menopausa é um período, normalmente prorrogável por 2 anos. Durante 2 anos, o sistema começa a apresentar um mau funcionamento, se é assim que a gente pode dizer, mostrando para a mulher que a fase reprodutora dela está sendo interrompida. E por que isso acontece? Porque o ovário irá parar de produzir estrogênios. Os estrógenos cessarão e, com isso, a atividade reprodutora da mulher vai cessar também. Bem, mas vamos nos preocupar com o mecanismo do ciclo menstrual. Ele tem início, no momento da adolescência e ele é dividido em 2 partes. Nós dizemos que o ciclo menstrual feminino é bifásico. Ele terá o momento de preparação do gameta e o momento de permitir a fecundação e posterior desenvolvimento embrionário e fetal. Então, o ciclo feminino é bifásico, onde nós teremos envolvidos 2 glândulas, a hipófise e o ovário, e um órgão, o útero. Então, há um trio de funcionamento, hipófise, ovário e útero. Esse mecanismo, então, de funcionamento orgânico, associado às interações hormonais, é que representam o ciclo menstrual. Vamos dar uma olhadinha nesse gráfico? O ciclo reprodutor, o ciclo menstrual, é um ciclo mensal e, para efeito, digamos assim, de padrão, estabeleceu-se que o ciclo feminino é de 28 dias. Mas é óbvio que existem variações. Mas a grande maioria das mulheres tem um ciclo compreendido entre 28 e 30 dias. No dia em que a mulher fica menstruada, nós chamamos de dia 1. Então, o primeiro dia do ciclo é aquele em que a mulher ficou menstruada. Então, a menstruação está marcando o início do ciclo dela. Nesse dia, a hipófise começa a elevar na corrente sanguínea o hormônio denominado de FSH. O FSH é o hormônio folículo estimulante. Ele vai atuar no ovário, estimulando lá os folículos ovarianos a amadurecer o gameta. Então, esse hormônio é produzido numa glândulazinha lá no nosso encéfalo,
desce até a região ovariana e estimula os folículos a amadurecerem o seu gameta. Acontece que o ovário, por ser uma glândula, responde produzindo um hormônio também, um estrógeno, né? Um estrogênio, que ganha o nome de estradiol. É importante lembrar que estrogênio é o grupamento hormonal, e dentro desse grupamento eu tenho o estradiol. A finalidade do estradiol é informar ao útero, preparar o útero, né? Informar mesmo, dizer para ele assim, olha, tem um gameta sendo produzido. Na realidade, ele vai permitir que toda aquela mucosa interna uterina, chamado endométrio, entre numa fase denominada de proliferativa. Você vai proliferar as células, ele vai estimular a reconstituição do endométrio. Isso porque o endométrio está descamando devido ao processo menstrual, que a gente vai voltar a ele já já. Então esse hormônio aqui, ó, produzido pelo ovário, vai ao útero, preparar o útero para o recebimento de um gameta, caso ele seja fecundado. Então eu tenho a hipófise produzindo o FSH e o ovário respondendo com o estradiol. Essa interação hipófise-ovário, FSH-estradiol, nós denominamos de feedback ou retroalimentação. Então uma glândula começa a controlar a outra. A hipófise com FSH no ovário, o ovário com estradiol na hipófise. À medida que os dias vão caminhando, as taxas de estradiol começam a subir na corrente sanguínea. E o FSH ele se mantém mais ou menos estável até aproximadamente o 10º dia, quando então acontece um fenômeno denominado de feedback negativo. Ou seja, o pico de estradiol passa a inibir a hipófise, tá? E a hipófise, então, começa a aumentar a produção do chamado LH. O LH é o hormônio luteinizante. Esse hormônio também vai atuar no ovário, mais precisamente lá no folículo ovariano, que nessa altura já está muito grande, a célula já está madura, ele está inchado, porque ele acumula água. Essa interação hormonal FSH, LH, estradiol, vão promover no 14º dia do ciclo um pico. Repara, ó, os hormônios sobem violentamente. Isso provoca um rompimento do folículo ovariano. É literalmente uma explosão. Ele explode de tal maneira que ele lança o gameta em direção à tuba uterina. Como a extremidade da tuba é franjada e ela tem um peristaltismo, o gameta é disparado e ela vai então empurrá-lo para dentro da tuba e começa a caminhada do gameta feminino em direção ao útero. Acontece que essa liberação é tão traumática para o ovário que a região do folículo vira uma ferida. O LH, então, já que foi ele o culpado, através da sua elevação violenta, provocar essa explosão, ele cicatriza essa região. Ele faz com que as células dali aumentem a proliferação de tal maneira que ele vai formar uma cicatriz. E essa cicatriz tem uma cor amarelada e ganha o nome de corpo amarelo ou corpo lúteo. Por isso o hormônio se chama luteinizante. Acontece que além dele promover essa cicatrização folicular, ele informa ao útero que um gameta está trafegando pela tuba através de um hormônio chamado de progesterona. A progesterona será produzida nessa cicatriz no corpo amarelo e a função dela é informar ao útero que um gameta foi liberado e que ele se prepare para a chamada de fase secretora. Começa então uma segunda relação entre o LH produzido na hipófise e a progesterona produzida no ovário. Essa relação, então, o nível de progesterona vai aumentar, preparando toda a região endometrial para receber o gameta, caso ele seja fecundado.
Se a mulher não engravidar, ou seja, se não houver a fecundação, por volta do 28º dia, o corpo amarelo vai começar a degenerar. Isso por quê? Porque não há uma informação para a hipófise que a mulher engravidou. Então a taxa de LH, ela começa a declinar muito violentamente. Esse declínio do LH faz com que o corpo amarelo comece a atrofiar. E aí a taxa de progesterona começa a decair. Se a gente atentar para o gráfico, nós vamos ver que por volta do 28º dia, as taxas hormonais atingem o nível mais baixo. Não há mais condição hormonal para se sustentar o endométrio, que foi estimulado a crescer pela progesterona. Já que as taxas hormonais não sustentam mais, esse endométrio começa a descamar, ocorrendo então a menstruação. Mas aí você diz assim, ô, mas Hélio, você falou que a menstruação aconteceu quando o ciclo começou. E é verdade. O dia que a mulher fica menstruada, ele marca 2 momentos na vida dela. Ele informa que o ciclo que vinha acontecendo acabou naquele instante e um novo ciclo vai começar. Então, o ciclo menstrual, quer dizer, a característica reprodutora, ela é comandada pelo funcionamento de 2 hormônios na primeira fase, o FSH e o estradiol, e 2 hormônios na segunda fase, progesterona e LH. Então, a interação dos 4 faz com que a mulher se torne apta a liberar o gameta, mais ou menos no meio do ciclo, a permitir a fecundação desse gameta e, consequentemente, a sustentação da gravidez, caso isto aconteça. E ela será feita através da progesterona. Então, a progesterona vai informar a hipófise da gravidez, caso isso tenha acontecido, e disparar um outro procedimento, outros hormônios que vão ajudar na manutenção da gravidez. Este é o nosso ciclo menstrual. Bem, a progesterona, além de atuar a nível uterino, ela também atua a nível mamário. Na realidade, quando a mulher engravida, há uma informação química da progesterona com a hipófise, que é uma glândula no encéfalo, estimulando a produção de prolactina. A finalidade da prolactina é aumentar a produção das glândulas mamárias. Ela vai informar as glândulas mamárias que deverá produzir leite, visto que existe uma gravidez em andamento. Então, a prolactina será estimulada pela ação da progesterona, produz prolactina, a prolactina vem até as glândulas mamárias, os alvéolos mamários, onde ocorrerá então a produção do leite materno. Lembre-se que a prolactina produz leite, não libera o leite materno. A finalidade do hormônio é informar a cada glândulazinha, a cada alvéolo mamário, a produção, estimular a produção. A liberação vai depender da ação mecânica da criança no ato de mamar e será auxiliado, nesse ato, por um hormônio chamado de ocitocina, que será o hormônio também responsável pelo trabalho de parto. Então, isso só deverá acontecer 40 semanas depois da progesterona ter informado a hipófise que uma gravidez está acontecendo. E a produção de prolactina, então, será intensificada. Vamos falar dos métodos anticoncepcionais. E nada melhor começarmos os métodos anticoncepcionais do que falarmos no primórdio, naquele que surge a partir do próprio funcionamento do ciclo menstrual, que é a tabela. Vamos dar uma olhadinha na tabela? Vamos ver como é que ela funciona, qual é a estrutura básica da tabela. Então, nós temos aqui o mês, né? E vamos imaginar que a mulher fique menstruada no dia 1 desse mês. A partir daqui, o ciclo vai andar. Então, vamos contar para ver quando provavelmente ela vai ovular. Dia 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Então, no 14º dia deste ciclo, ela deverá estar o quê? Ovulando. E é justamente a partir deste momento que poderá ocorrer a fecundação. Mas acontece que os espermatozoides têm uma sobrevida dentro do sistema feminino por
mais ou menos 72 horas. Então, a tabela foi baseada nesse princípio. Se a mulher tiver relação sexual antes da data de ovulação, ela ainda é passível de engravidar, em virtude de quando a ovulação ocorrer, ela estará com espermatozoides na tuba uterina, o que permitirá a fecundação. Então, de uma maneira bem simples, a tabela se baseia no seguinte princípio. Existe o período totalmente fértil, que é o dia da ovulação. Então, por margem de segurança, obtém-se 3 dias antes e 24 horas depois, o que compreende o seguinte: se nós pensarmos em 3 dias antes, do 11º dia até o 16º dia, seria o período mais provável da mulher engravidar. Então, ela deveria ter relações sexuais do 1º até o 10º e depois do 17º até o final do ciclo menstrual. Então, a tabela, ela é baseada no ciclo menstrual feminino. Só tem um problema. Ela apresenta uma margem de erro que nós consideramos alta, na casa de 20%. Isso porque a tabela é baseada no ciclo menstrual. E ciclo menstrual é funcionamento hormonal. Qualquer alteração hormonal provoca alteração do ciclo. E se o ciclo for alterado, a tabela perde a sua função. Então, ela é um método eficaz, é óbvio, quando não se tem outro recurso, mas que apresenta uma margem de erro. Bem, vamos observar agora os outros métodos que a ciência colocou à nossa disposição, né? E, claro, o mais famoso método, né? Aquele que apareceu na década de 60, que provocou a revolução sexual, que é a pílula anticoncepcional. A pílula anticoncepcional, na realidade, ela é um conjunto de comprimidos formados por hormônios. Esses hormônios, então, de características estrogênicas e progestacionais, vão impedir a ovulação. Ora, se a mulher não ovula, ela não é capaz de engravidar. O preservativo é, sem sombra de dúvida, o mais famoso método anticoncepcional e o mais antigo também. É a popular camisinha. Na realidade, isso vem desde a antiguidade. Antigamente, né, bem antigamente mesmo, eles utilizavam o intestino de carneiro amarrado. Óbvio que hoje nós utilizamos uma borracha sintética, o látex, mas a importância dele continua a mesma. Que, aliás, a ciência melhorou em muito, porque não só o homem agora tem a sua camisinha, como a mulher também tem a camisinha dela. Na realidade, a camisinha tem importância não só para efeito anticoncepção, quer dizer, impedir a gravidez, como também ela é o único método anticoncepcional preventivo contra as doenças sexualmente transmissíveis. Então, a camisinha, seja ela masculina ou feminina, ela tem a importância de prevenir as doenças transmitidas pela relação sexual. Vamos olhar agora cada uma delas em separado e como ela funciona no nosso organismo. Bem, vamos começar olhando a camisinha masculina. Ela vem embalada, de tal maneira que o ar não resseque a borracha. Ela só deve ser aberta por ocasião da relação sexual. Ela é retirada, então, e colocada no pênis de tal maneira que esse receptáculo, essa pontinha que existe aqui, que é o depósito dos espermatozoides, ele deve ser comprimido para que não fique ar. Caso contrário, durante a relação sexual, ela pode arrebentar. Feito isso, ela deve ser desenrolada no pênis, até a base do pênis. Com isso, ela vai evitar que o esperma escorra e possa não só engravidar a mulher, como também transmitir uma doença caso exista algum problema entre os parceiros. O princípio do preservativo, ou da camisinha, como vocês queiram, é o isolamento do órgão sexual masculino para o feminino e vice-versa. Bem, o advento da camisinha masculina trouxe a camisinha feminina, dando não só liberdade para a mulher na sua segurança, tanto para a concepção quanto para a DST. A camisinha feminina, ela tem um aspecto de um saco, justamente porque ela vai ficar por dentro do canal vaginal. Ela tem 2 anéis,
de silicone, um interno e outro externo, e esse anel, então, ele é pressionado e colocado no interior da vagina. Então, a mulher coloca como se fosse um absorvente interno no interior da vagina, ele vai se abrir lá no colo uterino. E essa região daqui, então, ela fica externa à vulva, cobrindo parcialmente a vulva externamente. Com isso, o pênis penetra sem que haja o contato entre o pênis e a mucosa vaginal ou a mucosa da própria vulva, né, da parte externa dela. Então, a camisinha feminina veio complementar a segurança já existente pela camisinha masculina. Bem, existe também o chamado diafragma. O diafragma, então, ele vai ser colocado no colo uterino, né? A mulher vai ao médico, ele vai medir o colo e é um anel de borracha que tampa o colo uterino e com isso impede a entrada dos espermatozoides. O outro método é o DIU, o dispositivo intrauterino. Ele é colocado dentro da cavidade uterina por um médico, só pode ser colocado pelo médico, e ele tem a finalidade de liberar sais de cobre que matam os espermatozoides. Nós temos a laqueadura tubária e a vasectomia. Ambos os métodos são anticoncepcionais, mas são métodos de esterilização. A laqueadura tubária é o corte da tuba uterina, o que vai impedir não só a saída do gameta feminino, como a chegada do espermatozoide. E a vasectomia é a secção do canal deferente. Com isso, os espermatozoides não saem do testículo e não são liberados através da ejaculação. Bem, como dica do estudo, eu digo para vocês, vejam a anatomia, mas prestem muita atenção na fisiologia. O mecanismo de funcionamento orgânico do sistema reprodutor é extremamente importante. E não esqueça dos nossos métodos anticoncepcionais. Um grande abraço. Até a próxima. Na aula de hoje, aprendemos sobre o funcionamento do sistema reprodutor feminino. Falamos da anatomia do sistema reprodutor feminino, falamos da fisiologia dele, dando ênfase ao mecanismo do ciclo menstrual e os métodos anticoncepcionais. Bons estudos! Bem, colega, fale da anatomia, dê ênfase à fisiologia, com o ciclo menstrual, a movimentação hormonal, mas eu acho extremamente importante os métodos anticoncepcionais. Isso vai favorecer ao aprendizado e, com certeza, evitaremos essas gravidezes indesejáveis da adolescência. O ovário vai guardar as células reprodutoras que serão liberadas mês a mês durante o período reprodutor da mulher, período esse que a gente chama de ciclo menstrual, né, que é o período fértil dela. E como o gameta feminino não tem capacidade de deslocamento próprio, ele será transportado em direção ao útero pelas chamadas tubas uterinas. Essa denominação de tuba uterina veio a substituir a antiga denominada de trompa de Falópio. Hoje, nós associamos como tuba uterina. Ela é uma estrutura tubular, onde na extremidade próxima do ovário ela é franjada para poder capturar o gameta após a liberação dele do ovário. Apresenta movimento peristáltico, quer dizer, aquele movimento de contração ondulatória, produtor feminino. Bom, vamos acompanhar a anatomia no nosso modelo. Vamos lá. Vamos olhar a estrutura pélvica da mulher. Inicialmente, a área externa, que é formada pela vulva e pelo canal vaginal, e internamente pelas estruturas propriamente reprodutoras. Vamos analisar observando a estrutura ainda como um todo. Então, nós teríamos aqui os ovários, as tubas uterinas, o útero e o canal vaginal. Para que a gente possa entender todo o funcionamento,
Mas vamos seccionar o modelo para que a gente possa observar nitidamente como é formada a estrutura interna do sistema reprodutor feminino. Bem, os ovários, em número de 2, estão situados na região abdominal. Olá, gente. Hoje nós vamos falar do sistema reprodutor feminino. Mas antes de nós pensarmos no sistema reprodutor feminino, qual é a finalidade do sistema reprodutor? É permitir a perpetuação da espécie. Só que o feminino, além de permitir a perpetuação da espécie, ele tem a finalidade de sustentar todo o desenvolvimento embrionário e, posteriormente, fetal. Então, o sistema feminino, ele se torna mais complexo do que o masculino do momento em que ele tem a finalidade de promover a reprodução e a sustentação de todo o desenvolvimento embrionário. Para que a gente possa entender toda essa mecânica, vamos analisar inicialmente a estrutura anatômica do sistema, para depois falarmos da estrutura fisiológica, do funcionamento do sistema renal posterior. E eles são responsáveis pelo desenvolvimento dos gametas, pelo desenvolvimento das células reprodutoras, denominadas de ovócitos. Cada ovário abriga em torno de 40.000 ovócitos, que estão guardados dentro de pequenas cápsulas, denominadas de folículos ovarianos. Então, a mulher tem, na sua mais ou menos totalidade, em torno de 80.000 folículos, consequentemente, 80.000 gametas, que serão liberados, parte deles, durante a vida fértil da mulher. Além disso, o ovário é uma gônada, e toda gônada, que é uma glândula de característica reprodutora, tem a sua função endócrina, que é a função hormonal, é a função de produzir os hormônios denominados de sexuais. Mas a gente fala deles daqui a pouquinho.